Olá, eu sou o Jim e hoje eu tô aqui para falar de uma coisa que toda vez que eu falo que eu curto, as pessoas me olham meio esquisito. E eu acho que é tipo... E que a maior parte das pessoas tem uma ideia errada sobre isso. E eu vim aqui para esclarecer um pouco sobre a origem e falar o que é de verdade o tal do emocore. Todo mundo pensa em emocore e já lembra de gente com franja, calça skinny, cantando Simple Plan e chorando no quarto e coisas do tipo. Eu acho que isso é uma imagem que ficou colada assim no emocore, mas não é realmente o movimento, não é a subcultura, o jeito que ela começou. Eu acho que se você quer entender a origem do emocore, a primeira coisa que tem que fazer é voltar assim lá para os anos 80, assim, meados dos anos 80, caminhando para o final, e conhecer Minor Threat, que foi quando o punk, assim, aquela coisa mais hardcore, começou a sair das letras que falavam sobre sociedade, falavam sobre política e coisas assim, e começa a falar sobre o indivíduo. Que então você tem o Minor Threat, que é o principal, assim, e do Minor Threat você tem as outras bandas que foram saindo ali, logo nos anos 80. Então você tem o Embrace, você tem o Rites of Spring. O Ian MacKaye, o líder, no caso até do Minor Threat, ele não gosta de ser associado com emo. Ele diz que, não, velho, não sou emo. E realmente eles não são, eles são tipo os pais da coisa de onde o emo foi derivado. Se a gente quer conhecer o emo de verdade, assim, a primeira parada, pra mim, pessoalmente, no fim dos anos 80, é no Jawbreaker. Jawbreaker, eles são tipo, até de acordo com a Wikipedia, eles dizem que é a pedra de roseta do emo. O que é isso? Eles decifraram a linguagem. Então você tem ali aquela coisa suja, aquela coisa punk, mas tá falando sobre o indivíduo. Tanto que assim, o cara, o guitarrista no caso do Jawbreaker, ele é tipo um Napoleão assim do emo, o cara que virou um ídolo mais pelas coisas do que ele escrevia do que pelas músicas em si, mais pela letra, pela afinidade com os fãs. E ao mesmo tempo você tem uma divisão do que é o emo, assim, que vai lá pra cena de Washington. Então você tem bandas como Sunny Day Real Estate já entrando ali nos anos 90. E o Sunny Day, ele tem uma coisa que era a complexidade artística do negócio. Eles não eram só caras com guitarra fazendo 3 acordes. Eles realmente sabiam o que ele estava fazendo. Diferente de mim que estou aqui, não sei nada do que eu estou fazendo. E então você tem ali o Sunny Day Real Estate. Eles deixaram a coisa mais palatável para o público em geral. E ao mesmo tempo que os Jawbreaker veio aí com o CD que para mim é o centro disso tudo, o epicentro do emo, que é o 24 Hour Revenge Therapy. E isso ali no fim dos anos 80, como eu disse, e as bandas não duravam muito, as bandas de emo morreram muito rápido. Tanto que os caras do Sunny Day Real Estate, um deles se converteu, virou cristão, o resto da banda teve outros projetos, tipo formar um tal de Foo Fighters com Dave Grohl. Nunca foi pra frente, morreu bem cedo o tal de Foo Fighters. E ao mesmo tempo foi essa coisa do final dos anos 80 que começou a dar assim um gás pra molecada que foi inspirado por eles formarem suas próprias bandas, que é onde o emo assim, se espalhou como subcultura nos Estados Unidos, que foi quando o emo realmente foi ganhando espaço nos anos 90, tudo isso no underground. Então você teve ali a primeira fase do Jimmy Eat World, que foi com Static Prevails, Clarity,
até eles explodirem de verdade com Bleed American, e eu vou voltar nisso. Mas os anos 90 teve, assim, uma explosão de bandas emos no underground. Teve o Cap'n Jazz, Chrissy from Drive, Mineral, Drive Like Jehu, o Jimmy Eat World que eu já falei, The Get Up Kids, e a minha favorita, que é o Mineral, que é a mais emo de todas. É tipo uma banda que tem um CD que se chama O Poder de Falhar, já diz muita coisa sobre ela. E depois em Texas, The Reason, junto com Promise Ring. Todas essas bandas nos anos 90, elas eram assim, filhos direto daquilo que Embrace, Rites of Spring, Minor Threat começaram lá atrás. Então é mais ou menos assim que começou o emo, como se diz. Eu geralmente brinco que o último CD de emo da história foi o Pinkerton, do Weezer. Que o Weezer sempre foi engraçadinho, sempre foi bobinho, e de repente eles fizeram o CD mais emo do que os emos, assim. E depois de Pinkerton, que é até um CD que quase acabou com o Weezer, o emo começou a subir pro mainstream, ao mesmo tempo que o Jimmy Eat World lançou Bleed American. E com Bleed American, ali em 2000, 2001, não me lembro bem, tudo explodiu. E foi aí que começaram a surgir as bandas de pop punk que eram influenciadas por emo. E ok, é nessa época que vem o Simple Plan, que vem Good Charlotte, que vem My Chemical Romance, que eu nem considero emo, o Gerard Way também diz que não é emo. E que foi quando a coisa explodiu, que foi como você começou a ver gente com calça skinny e etc. Mas aí já era tipo o rococó do emo, quando a coisa já foi diluída, e não era mais aquele punk, aquela influência de pós-punk. E eu acho que isso é só o início para vocês começarem a entender mais ou menos o que é emocore. E assim, por mais que eu ame calças skinny e coisas listradas e franjas, embora seja bem impossível para mim ter franja, isso não é emo. Eu acho que uma coisa importante sobre a sonoridade do emo é que ele é muito focado em guitarras, então você tem riffs bem pesados, assim, sempre bem demarcados com os riffs. Você tem as letras, que são o principal do emo, que são letras bem confessionais, que são coisas que, sei lá, saem do diário do cara. E você também tem uma sonoridade que sempre vai estar mais melódica do que aquilo do punk das antigas, assim. Então ele tenta, a não ser, claro, que você vai lá pro início, pro Embrace, Rites of Spring, ele tenta ser bem mais melódico, que é como Jimmy Eat World fez, como Sunny Day, Real Estate popularizou. Eu acho que isso é o principal da sonoridade do emo, que é o que chama atenção e que fez tanta gente se apaixonar pelo gênero. E principalmente ali quando o Nevermind do Nirvana explodiu, as produtoras, os selos começaram a procurar no mundo underground bandas de rock para ser tipo o próximo Nirvana. E foi assim que muitos grupos daquela época conseguiram assinar com selos, conseguiram fazer seus negócios, e assim que eles foram adiante. Então eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes do emo, essa sonoridade, essa agressividade, essa melancolia, que a melancolia é uma das coisas principais da letra do emo. E é uma coisa que você sempre vai associar com adolescentes, principalmente assim, pra minha experiência, é a música certa pra hora certa, e parece que a música te entende, assim, tipo, ninguém vai te entender tão bem quanto Mineral gritando "eu queria saborear a vitória, mas minha boca estava seca". Se você é um adolescente, você tá ouvindo isso, faz um sentido danado. Tipo, os adultos vão achar isso é dramático, isso é chato, mas eu acho que o emo faz sentido, e eu acho que vai começar a voltar, até porque hoje tem muitas bandas influenciadas pelo emo, influenciadas pelo movimento aí, voltando à ativa,
e ganhando destaque, seja ali o pessoal do Scream, ou seja com bandas tipo Sleeping with Sirens e Pierce the Veil. Então você tem muitas bandas que de uma forma ou de outra são descendentes disso. E eu acho que drama adolescente nunca vai ficar velho. Então é só para vocês conhecerem. Eu ainda vou continuar gostando de My Chemical Romance mesmo não sendo emo. E eu acho que é legal de se conhecer a origem disso. E eu vou deixar uma lista do meu top 5 de discos emos para vocês procurarem. O primeiro de todos seria o do Mineral, que se chama The Power of Failing. Depois Jawbreaker com 24 Hour Revenge Therapy. Depois eu gosto muito do Jimmy Eat World com Static Prevails, que foi o primeiro deles lá atrás, então eu indico para todo mundo. O Pinkerton do Weezer, para você entender essa pegada nova, essa coisa mais pop que mudou tudo. E qualquer um do Sunny Day Real Estate, sério, qualquer um. Coloca qualquer coisa e você vai curtir. Me mandaram dizer que se você gostou do vídeo, é para curtir, compartilhar essas coisas que vocês sabem fazer, porque aparentemente se vocês fizerem isso eu ganho dinheiro para comprar miojo. Então é isso. Adeus, até mais pessoas, vejo no próximo vídeo.